Boa noite, irmãos. É sempre com muita alegria que eu digo sim à oportunidade que me é dada por Deus e pela igreja e a diretoria dela, na ausência do seu pastor, para compartilhar com os irmãos o que diz o Senhor. Essa é uma igreja por quem temos um carinho muito especial, já antes, em razão também do pastor Hernandes, que ainda é um colega, um amigo muito especial para mim, pastor Hernandes e família, e também pela igreja a quem temos, mesmo à distância, acompanhado o crescimento em número e no conhecimento da palavra de Deus, em razão do excelente trabalho realizado nesta igreja pelo pastor Hernandes e pelos outros pastores que a ele antecederam. Por isso, é com muita alegria que estou aqui com os irmãos e com muito temor também, porque nesse púlpito eu sei que Deus por muitas vezes usou o pastor desta igreja que estava com os irmãos e edificou suas vidas pela pregação da palavra. Então venham com muita reverência e com muito temor compartilhar com os irmãos o que Deus falou comigo, pedindo a Deus que fale também contigo, com a igreja, com você, para que haja crescimento numérico, crescimento espiritual, crescimento do entendimento da vontade de Deus para com as nossas vidas. Amém? Vontade de Deus que nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Nem sempre boa para nós, mas é boa porque é Deus que está falando. Nem sempre a vontade de Deus nos agrada e nem sempre nos faz bem, mas ela é boa, perfeita e agradável porque é de Deus. Nós estamos ali na Emanuel agora completando 10 anos e estamos orando por esta igreja para que Deus mande um pastor para ela. Sabemos que esse é o desejo da igreja, não ficar sem pastor, por isso estamos orando. Estamos orando pela igreja Betel para que Deus mande um pastor para lá também. E já ficamos sabendo de uma outra igreja ali do outro lado da rua que daqui a pouco fica sem também. E nós já colocamos ela na oração sem dar o nome, porque ainda é só uma ameaça. Mas estamos orando, eu digo à igreja, olha, precisamos orar, porque é ruim a igreja sem pastor. Assim como é ruim, obrigado meu irmão, a previsão é de sede, tá vendo? Mas assim como é ruim a igreja sem pastor, é ruim o pastor sem a igreja. Então a nossa oração é pelos pastores e também pela igreja, para que Deus dê direção aos irmãos. E eu achei engraçado, nós estávamos orando e uma irmã depois do culto me procurou, ela falou assim, pastor, são tantos pastores saindo, mudando, né, para outra igreja, e eu não sei se ela estava alegre ou preocupada, eu achei ela meio alegre quando ela perguntou. Ela falou assim, e o senhor vai sair também? Aí eu falei, eu vou já arrebentar o coração dessa irmã. Digo, não vou, irmã, eu estou bem demais aqui. E aí ela ficou assim meio tristinha e saiu. Mas eu acho que ela estava preocupada comigo, ela estava intercedendo pela igreja e pelo ministério. Porque de fato, né, ela ficou pensando, meu Deus, e agora? Será que a obra será feita? Mas eu louvo a Deus porque Ele nos deu a oportunidade de completar 10 anos ali, ainda com a expectativa de ficar mais algum tempo, enquanto o Senhor permitir, nos usando para somar com a igreja, para ensinar a palavra do Senhor à igreja. Negociamos muita coisa na igreja, menos o que pregar. Nunca sentamos para negociar, porque a palavra é de Deus para a igreja, e não é a igreja que define isso, é Deus que fala ao pastor, e o pastor fala à igreja, e a igreja se vira com o que ela ouviu e se ajusta diante do que Deus falou. Por isso, eu louvo a Deus pela vida desta igreja, que os irmãos continuem assim, orando, porque, irmãos, eu tô nervoso.
Eu estou nervoso porque me deram a missão, uma missão que eu considero impossível. Você já recebeu uma missão impossível? Então, eu recebi e eu não poderia abrir mão dela. Eu estava organizando lá uma mensagem, orando, pedindo a Deus misericórdia. E então um abençoado me ligou e falou: pastor, traz uma mensagem falando das características de um bom pastor, de um pastor aprovado. Eu falei: meu Deus, onde é que a gente acha pastor que preste? E agora eu fiquei pensando o que eu falo, né? O que eu posso compartilhar com a igreja para somar nesse momento tão difícil, de uma decisão tão difícil humanamente falando. Eu lembro-me que eu fui interino por um período ali na primeira igreja e nas reuniões... Está transmitindo isso aí? Então, a primeira igreja é lá, entendeu? E nas reuniões, a liderança daquela igreja lá do outro lado, quase sempre os irmãos falavam assim, olha, anota aí. Eles falavam assim: pastor, nós estamos orando para que Deus nos mande um pastor igual ao que saiu. Ah, se Deus mandasse um pastor igual a quem estava aqui. E aquilo começou a se repetir. E eu conheço o pastor que estava lá, né? Eu falei que conheço esse cara. Não tem ninguém igual a ele, todo mundo é único. Aí eu pedi a palavra à diretoria e falei: parem com isso, não tem como Deus atender isso. Porque para Deus mandar um igual, tem que trazer de volta. Só ele é igual a ele. Nosso desafio, quando ficamos sem o pastor, mesmo amando, e mesmo sendo muito especial, como era o pastor de lá, e como era o pastor daqui, nosso desafio é aprender a amar o outro. Mesmo ainda amando aquele, sabe? Você é desafiado a aprender a amar o outro. Eu sei que os irmãos estão orando incessantemente para que Deus mande um pastor até parecido. Gente, isso dá trabalho demais para Deus. Aprenda a amar aquele que Deus vai mandar. Porque nós pensamos que conhecemos as nossas necessidades como igreja. Nós não conhecemos. Porque se dependesse de nós, quem tiraria daqui quem estava, não é? Nós não sabemos o que Deus tem planejado para esta igreja, para aquela, para a igreja onde eu estou, para a igreja que recebeu. Nós não sabemos. Então, como nós não sabemos, tão importante quanto orar pelo pastor que virá, é importante orar pela igreja que vai recebê-lo, preparando a igreja para aprender a amar o outro. É muito difícil amar o outro. É muito difícil, a gente aprende a amar alguém e não quer amar outra pessoa. E, de repente, temos que aprender a amar o outro, cuidar do outro. E aí eu fiquei procurando, meu Deus, o que eu falo? Mas eu vou dizer alguma coisa, pode acreditar. Então, eu encontrei no Evangelho de João, capítulo 10, um pastor aprovado. Se você olhar no versículo 2 do Evangelho de João, capítulo 10, você vai encontrar o texto a partir do versículo 1. Se você olhar a partir do versículo 1, você vai encontrar o texto dizendo que ele é o bom pastor, amém? Eu encontrei então na Bíblia o bom pastor. O bom pastor, lá em João capítulo 10, está falando do bom pastor. E eu imagino que a igreja quer um pastor bom, amém? A igreja quer um pastor bom, mas não existe, irmãos. Nenhum pastor é bom, eles são todos, nós somos todos mais ou menos. Mas a Bíblia fala do bom pastor. E ela diz que o bom pastor é aquele que entra pela porta. Ela diz que o bom pastor, ela tem uma outra característica, ela dá a vida pelas ovelhas. Ela diz também no mesmo capítulo 10 que o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e ele é conhecido por elas. Ora, se assim é o bom pastor, nunca saberemos quem é o bom pastor, até que ele se torne o nosso pastor.
Humanamente, é impossível escolher pastor. Por isso vocês precisam continuar orando, para Deus acalmar o coração da igreja e apenas dizer assim: chama esse aí, não tem nenhum que preste por aí não, chama esse aí mesmo. E Deus vai falar: igreja, chama esse aí mesmo. Aí vocês vão olhar e vão dizer: mas ele tem um defeito A, B, C. E Deus diz assim: pois é, ele parece com vocês, ele é cheio de defeitos, chama esse aí mesmo. Vocês vão se identificar com ele, porque ele tem defeitos. Vocês já pensaram um pastor perfeito vir para a igreja? Seria um terror, porque o perfeito não consegue conviver com o imperfeito. E como nós na igreja somos imperfeitos, um perfeito ficaria pouco tempo conosco. Ore ao Senhor pela igreja. Além de um bom pastor, mas não perfeito, a igreja precisa abrir e quebrar o coração para amar outro pastor com as suas dificuldades e limitações, com os seus defeitos, porque todos têm os seus defeitos. O que acontece é que depois que a gente aprende a amar, já não valoriza mais os defeitos. E então a gente olha para aquele a quem nós amamos como se não tivesse. A gente fala assim: não tem defeito. Pergunta à esposa que o marido é feio. Não sei se tem alguém aqui. Pergunta para ela se ele tem defeito. Tem alguém aqui que o marido é feio? Não levanta a mão não. Eu estou brincando. Não tem defeito, não tem. Quando você aprende a amar, os defeitos deixam de ser importantes. A gente foca na qualidade, nas qualidades, no que acrescenta, no que pode somar. E quando alguém diz e apresenta o defeito dele ou dela, e a gente diz assim: ela não é feia, ela é minha esposa. Ele não é feio, ele é meu marido. A resposta fica até meio sem sentido, mas é assim mesmo. Nosso desafio é aprender a amar. E amar é uma decisão. É uma decisão. Um dia eu fui aconselhar uma moça que namorava com um rapaz feio. E ele era feio, mas muito feio. E além disso, não era um bom crente. Aí eu falei para ela, eu falei a ela, eu disse: namora com ele não. Por que você vai namorar com ele? E ela disse: porque eu decidi amá-lo. Que coisa linda, né? Que tragédia na vida dela. Mas eu aprendi com ela que amar é uma decisão. Você decide amar. E o resto a gente vai ajustando, consertando, melhorando, aperfeiçoando. Mas é muito bom aprender a amar, decidir amar. Olhar para alguém que não merece, alguém que não é gente boa, e dizer assim: mas eu vou amá-lo a si mesmo. A igreja, nossas igrejas precisam crescer muito, muito nesse aspecto. Se tiver como melhorar um pouco o retorno, está faltando um pouquinho, por favor. Abram suas Bíblias, irmãos. Então, entendendo que o pastor aprovado, ele não está disponível, ele é pastor de todas as igrejas que temem de fato ao Senhor, que é Jesus Cristo. Eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 4. E eu quero pensar então com a igreja a respeito de um outro pastor, que também não era bom, mas se vocês observarem essas características no pastor que vocês vão convidar, está de bom tamanho, porque um bom vocês não vão achar de verdade. Esse pastor que o texto nos apresenta em 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5, depois da leitura eu vou apresentar as dificuldades dele. E mesmo assim, ele foi enviado para pastorear a igreja batista em Éfeso. Paulo, quando escreveu, enviando esse pastor aqui, ele acompanhou de longe, porque ele não estava preparado.
mas ele recomendou que ele tivesse alguns cuidados. E eu diria então, tentando somar com a igreja, que Paulo apresenta aqui alguns cuidados, algumas características de um pastor bom para pastorear a igreja, que também é boa, mas um pastor com dificuldades para pastorear uma igreja que também precisa melhorar a cada dia, como todas as igrejas, como todos nós. Então Paulo escreve a segunda carta ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5, e ele diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. 2. Pregue a palavra, instas a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 5. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Amém? Pai, nós oramos suplicando que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que a tua palavra, que é poderosa e soberana, fale aos nossos corações, e que nós sejamos ajustados, exortados e aperfeiçoados pela tua santa e bendita palavra. Assim, ó Deus, eu oro por esta igreja. Acalma o coração da igreja e dê à igreja direção para que o pastor que virá seja por ela amado como amou o pastor que estava. Dê à igreja sabedoria para convidar o pastor que é resposta de Deus em oração. Pai, abençoa esta igreja e nesta oportunidade fala conosco. Oramos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Cumpre bem o teu ministério. Paulo está recomendando, indicando, enviando o pastor Timóteo à igreja em Éfeso. Paulo ficou e enviou Timóteo. Timóteo foi recebido pela igreja, mas Timóteo tinha algumas dificuldades. Acho que você conhece. Uma delas era jovem. Timóteo era jovem e foi enviado para pastorear uma igreja que não era tão nova. E então Paulo acompanhou Timóteo dizendo: ninguém deve questionar você em razão de sua juventude. Olha, Timóteo, aprende a tratar bem os idosos como se fossem o pai, a mãe, os pais. Aprende a tratar os jovens como se fossem irmãos. E então Paulo cuidou daquele jovem pastor Timóteo. Eu vejo que ele tinha uma dificuldade, ele era jovem. E a igreja, quando vai convidar um pastor, ela vive também essa crise. Ela não sabe se convida um pastor velho, porque o velho anda devagar. E ela não sabe se convida um pastor jovem, porque ele corre demais. E essa crise às vezes invade o coração dos irmãos da igreja. Qual a faixa etária? Como nós vamos escolher um pastor? Ouçam. Paulo enviou. Paulo era um pastor velho, que pastoreava de longe algumas igrejas com as suas epístolas, e enviou um pastor jovem para pastorear de perto a igreja em Éfeso. Timóteo tinha uma outra dificuldade. Timóteo era doente.
ele tinha um problema estomacal, e Paulo, quando escreve a segunda carta, ele recomenda a Timóteo que ele tome um pouco de vinho para tratar do seu problema, imagino, estomacal. Talvez a igreja vai gostar de um pastor, mas ele chega aqui, aí começa a tossir, os irmãos vão falar, Covid, Deus me livre. Senhor, leve ele daqui, ele está com Covid. Não façam isso. Pode ser que ele tenha um problema de saúde ou outro, mas esse não é o foco. Esse não é o foco. Paulo enviou Timóteo para pastorear a igreja em Éfeso, e ele já com um problema de saúde. Mas vejam, o trabalho do pastor não exige que ele corra muito. O trabalho do pastor não exige que ele seja muito novo e nem atrapalha se ele for alguém que tenha uma idade razoável. Não. Por isso Paulo, homem de Deus, enviou Timóteo para pastorear a igreja em Éfeso. Timóteo tinha um outro problema. Ele ouvia tudo que Paulo falava. Tinha um outro pastor pastoreando ele. Talvez não era muito seguro, ainda jovem. A igreja, é preciso que a igreja ore para ter misericórdia do pastor que virá, para que diante das limitações dele, seja portanto a juventude, ou a saúde, ou a idade avançada, ou seja qual for o pastor que Deus vai falar ao coração da igreja, para que vocês não, na decisão, isso não pese tanto, muito, como sendo mais importante. Nós sofremos com uma dificuldade quando vamos convidar um pastor, porque nós ficamos comparando. Não compare, não há igual, ninguém é igual, não compare. A igreja em Éfeso recebeu bem Timóteo, porque ela, sob a orientação de Paulo, não considerou muito importante as limitações daquele pastor que estava chegando. Por isso, Paulo escreve à igreja e ele vai então ensinar Timóteo como cumprir bem o seu ministério. Qual é o foco da igreja? Um pastor que tenha o cuidado de cumprir bem o seu ministério, que olhe para o ministério com zelo, que olhe para a palavra com reverência, que olhe para a igreja como povo de Deus, corpo de Cristo, que olhe para a palavra como sendo o alimento que a igreja precisa. A igreja precisa, portanto, ter cuidado com essas características, porque o que segura a ovelha na igreja não é pastor, o que segura a igreja no templo, congregando, o que segura a ovelha na igreja é... Ninguém assistiu? Eu ouvi o pastor Leandro Peixoto pregando, pastor em Goiânia, na segunda igreja. Ouça ele no YouTube. Um homem de Deus, prega a palavra, temente ao Senhor. Leandro Peixoto. Eu congreguei lá um tempo na Igreja Batista, na 24 de outubro. Meu filho congrega lá. Ele foi embora para Goiânia e eu falei, se não congregar na Igreja Batista, na 24 de outubro, não é mais meu filho. Aí ele acha que isso é vantagem e está congregando lá. Ouça lá, o pastor Leandro Peixoto, ele falou isso e eu guardei, achei uma bênção quando ele disse. Ele falou assim, igreja, saia por aí, visita outras. E aí você me pergunta, palavra dele, mas o senhor não está preocupado quando diz para um de nós ir visitar outras igrejas e depois voltar para ver se lá também estão pregando a palavra? Ele disse, muitas não estão, vai visitar algumas. E ele falou então, vai, eu não tenho medo. Sabe por que eu não tenho medo? Porque quem segura a ovelha não é pastor, quem segura a ovelha é pasto. Quem segura a ovelha é a palavra. Quem segura a ovelha é a mensagem bíblica. A igreja precisa ouvir o que disse Deus.
A igreja precisa, portanto, aprender de Deus. A igreja precisa crescer em santidade. A igreja precisa crescer na graça. A igreja precisa crescer no conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. E isso só é possível com a Bíblia, não com o que ela promove, mas com o que move ela, a igreja. E então Paulo, sabendo disso, que a igreja precisa de pastor, mas de um pastor que traga o pasto para a igreja, pastos verdejantes, mensagem bíblica, cuidadosa, como os irmãos sempre receberam aqui, e que não vai ser diferente, não será diferente quando Deus mandar um outro pastor. E por isso, Paulo, mentoreando Timóteo, pastoreando o coração do jovem pastor Timóteo, ele escreve e diz assim: conjuro, pois-te, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Paulo, então, na carta, ele chama Timóteo para a presença de Deus e para a presença de Jesus Cristo, e ele diz assim: Timóteo, ouça, eu estou falando com você na presença de Deus e de Jesus Cristo. Ele disse: Timóteo, ouça, eu estou falando do que diz as Escrituras, o Deus anunciado, e do que diz as Escrituras, o Deus revelado. Eu estou falando do que disse Deus e do que é Deus em Cristo, a revelação plena. Portanto, Timóteo, pastor da igreja em Éfeso, ouça o que eu tenho para lhe dizer. Para você cumprir bem o seu ministério, pregue a palavra. Eu acho importante nesse texto que Paulo começa logo pelo cuidado com a alimentação da igreja, com a edificação da igreja. Por que tem que ser a palavra e não pode ser uma semana de poesia? Por que tem que ser a palavra e não pode ser um congresso de filosofia? Por que tem que ser a palavra e não pode ser uma ação social mobilizadora no bairro? Porque Paulo não trabalhou nessa direção? Porque, conforme escreveu o salmista, no capítulo 19, você vai encontrar lá o salmista dizendo que a lei do Senhor é perfeita. Nada mais é perfeito, mas a lei do Senhor é perfeita. Então Paulo entende que a igreja imperfeita, o que ela precisa ouvir é a palavra perfeita, porque toda vez que a igreja ouvir a palavra perfeita, cada marido vai repensar a sua vida, cada empresário vai repensar o seu jeito de lidar com a empresa, cada esposa vai repensar o seu jeito de viver com o marido, os filhos vão reavaliar o seu comportamento em casa, porque a palavra perfeita alcança o coração de cada um na sua especificidade, na sua particularidade, na necessidade de cada um. Por isso Paulo diz a Timóteo: para cumprir bem o teu ministério, Timóteo, prega a palavra. Não abram mão disso quando vocês forem convidar um pastor. Ele tem que pregar a palavra. Não é o que ele acha do que diz a Bíblia, mas é o que diz a Bíblia, independentemente do que ele acha. A palavra não é uma palavra de ânimo à igreja, mas é a palavra do céu para fortalecer na terra a igreja cujo ânimo vem do Senhor. A motivação vem do Senhor, a motivação para orar, a motivação para adorar, a motivação para congregar, a motivação para cooperar, a motivação para mudar, a motivação para compartilhar, vem do Senhor. Deus em Cristo, Ele olha mais na igreja a motivação do que a ação. Deus não está muito preocupado avaliando você
e o que você faz. Deus está olhando o tempo todo por que você faz. O que move o teu coração. O que faz você congregar. Se a motivação não é saudável, você está perdendo tempo, apesar de estar fazendo algo bom. Pastor John Piper, pregando, ele disse isso. Se até o bem que você faz, a motivação não vem de Deus, é pecado. Avalia o teu coração. E pensa se tudo que você faz, tudo que eu faço, fazendo, podemos dar glória a Deus. Se você não pode dar glória a Deus, pare de fazer. Se tem algo que você faz e não glorifica ao Senhor, pare de fazer. Se você não pode agradecer a Deus porque está fazendo, pare, porque é pecado. Por isso, Paulo entendeu que mesmo sendo Timóteo jovem, ele poderia conduzir aquela igreja que não era jovem, na cidade de Éfeso, que não era fácil, bastando que ele tivesse um cuidado: pregue a palavra. Irmãos, quando a igreja ouve a palavra e você percebe que um está chorando, dizendo: ó, Deus falou comigo, tocou na ferida, eu preciso mudar. O outro está cantando, sorrindo, dizendo: ó, Deus tem misericórdia, tem uma semana que eu mudei, e esse é o caminho certo, a tua palavra me ensinou. E ele canta louvores, e você percebe uma igreja que chora e canta ao mesmo tempo, e a palavra está tratando a igreja, afiando a igreja. Não somente pregar, mas Paulo disse ao jovem Timóteo para ele pregar a tempo e fora de tempo, tendo oportunidade ou não, pregue a palavra, exorta, repreenda, com toda longanimidade e doutrina, exorta. Paulo, em um outro texto, ele recomenda que os irmãos devem exortar uns aos outros com amor, mas devem exortar uns aos outros. Nós temos muita facilidade na igreja para chegar para o pastor e dizer: pastor, o irmão X está pecando, vai lá, exorta ele. Vai tu, pecador, que está mais perto, que já viu, tu está aqui falando comigo, era para estar falando com ele. Exorta, exorta. Alguém me disse, a irmã falou comigo que isso e isso do outro irmão. E eu disse: você falou o que a ela? Ele disse: eu fiquei calado, para não perder a amizade. Eu falei: para não perder a amizade, tu peca. Para manter a amizade com você, eu me afasto do Senhor. É por isso que nós não exortamos uns aos outros, para não perder a amizade sua. E então eu deixo de fazer o que disse Deus. Já pensaram se nós tivéssemos a coragem de, com amor, exortar uns aos outros, abraçar e dizer assim: meu irmão, eu acho você muito gente boa, e eu gosto quando você canta, quando você ora, quando você ajuda, isso é muito bom, mas você precisa parar com isso aí, ó. É pecado. Esse cuidado é a Bíblia que manda. Antes de falar o que está ruim, fala das coisas boas que todo mundo tem. Primeiro você chega e organiza o terreno antes de largar a enxada, não é? Você primeiro prepara e tal, joga ali, molha um pouquinho, prepara e diz: ô, mas tu é gente boa, tu é de primeira mesmo. Senta aqui, abraça e diz: rapaz, para com isso, é pecado, moço.
exorta, diz a Bíblia, com amor. Paulo está mandando Timóteo exortar com longanimidade. O que é longanimidade? É um ânimo longo, é um ânimo que não acaba, um longo ânimo. Exorta, 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 e não desiste do irmão. Paulo está dizendo a Timóteo. Portanto, uma característica de um bom pastor: prega a palavra. Segunda característica de um bom pastor: ele não desiste da ovelha que está doente. Ele exorta, exorta e ora por ela. Ele exorta e ora por ela, e ensina a igreja a fazer o mesmo, exortar e orar por ela, com toda a longanimidade e doutrina. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo em que a doutrina não é mais tão valorizada em muitas igrejas. E há muitos entre nós dizendo: doutrina não salva ninguém. Doutrina não é tão importante, igreja é tudo igual. Não é. Igreja não é tudo igual. A doutrina, ela é fundamental. É muito importante você conhecer a doutrina a respeito de Deus. O que é doutrina? Disse o pastor Hernando Dias Lopes: doutrina é tudo o que a Bíblia diz a respeito de algo. Tudo o que a Bíblia diz, e não um texto isolado. Então você precisa saber quem é Deus a partir do que diz toda a Bíblia. Quem é Jesus Cristo a partir do que diz toda a Bíblia. O que é justificação, santificação, salvação, doutrina, para que quando alguém te perguntar e dizer: onde você congrega? Lá na igreja A. E o que é que a tua igreja ensina sobre esse assunto? E você precisa saber falar alguma coisa. E somente uma igreja que é doutrinada, como Paulo está dizendo a Timóteo, ela tem resposta, para você não ficar correndo atrás do seu pastor todo dia: pastor, e sobre esse assunto, o que que a Bíblia diz? Pastor, agora tem outro assunto, o que que a Bíblia diz? E agora, pastor, de novo, até o pastor mandar você tomar cuidado e ficar quieto. Mas você precisa ler a Bíblia e ter resposta, conhecimento doutrinário, para você mesmo dizer: a Bíblia diz isso, isso e isso. Porque em todo o tempo, na história do povo de Deus, o que conduziu o povo de Deus na direção do próprio Deus foi o que diz o Senhor. Quando o profeta se apresentava diante de alguém para dar um recado, para levar uma mensagem, o que dizia o profeta? Assim diz o Senhor. Quando Natã se apresentou diante de Davi para falar do pecado de Davi contra Betseba e contra Urias, Natã disse: assim diz o Senhor, tu és esse homem, assim diz o Senhor, ele vai te perdoar, tu não vai morrer. Assim diz o Senhor, a criança vai morrer. Nem sempre a vontade de Deus é agradável para nós, mas ela é sempre boa, perfeita e agradável. Paulo continua dizendo ao jovem pastor Timóteo que ele precisava ficar atento, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, isto é, não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, conforme o desejo do seu coração. Eu pergunto aos irmãos: isso aqui é lá no tempo de Paulo, ou nós estamos vivendo esse tempo em que as igrejas querem ouvir o coach, as igrejas querem ouvir alguém que faz sucesso, as igrejas querem ouvir alguém que está na mídia, as igrejas querem ouvir alguém, não quem prega a palavra, mas elas querem ouvir alguém que está na moda, que todo mundo está ouvindo. Então o jovem quer ouvir um pastor jovem, o idoso quer ouvir um pastor idoso, as mulheres querem ouvir as pastoras, e as crianças não ouvirão ninguém. Paulo ensina Timóteo dizendo que ele precisava, portanto, fazer uma leitura do tempo, porque chegaria o tempo, e chegou, em que a igreja, como se tivesse coceira nos ouvidos, ela diria: queremos alguém que fale algo para nós,
alguém que traga alegria, ânimo. Eu queria ouvir uma palavra para confortar meu coração. Tem muitos crentes dizendo: ah, Deus, hoje foi demais, feriu meu coração de todo jeito, não quero mais ouvir aquele pastor. A palavra feriu meu coração. Eu queria uma palavra de ânimo, eu estou cansado. Se vira, deixa Deus falar contigo. A palavra é espada, nunca vi ninguém fazer carinho com espada. A palavra de Deus é espada, é mais cortante, diz a Bíblia, do que espada alguma de 2 gumes. Portanto, a palavra fere. É por isso que incomoda, e é por isso que por aí estão abandonando a palavra e emitindo opinião a respeito, e cuidando da igreja de outra forma, e trazendo a igreja para os movimentos, as campanhas, os eventos, e afastando as igrejas da palavra, e os pastores já não podem mais pregar a palavra, porque a palavra incomoda, perturba. Nas igrejas tem jovens adulterando, então não pode falar sobre adultério. Nas igrejas tem marido traindo a esposa, não pode falar sobre isso, porque ele vai sair da igreja. Ele nunca entrou. Ele vai sair de onde, esse pecador? Ah, na igreja tem muita gente que não é dizimista, não fala sobre dízimo. Tem que falar, porque a igreja que tem muita gente que não é dizimista, tem muita gente que está roubando. Tem que falar. Nem que a igreja demita você, aí depois você vai fazer outra coisa, vai trabalhar com outra coisa. Paulo continua então ensinando a igreja, e no versículo 4, ele diz que ensinar a palavra e doutrinar a igreja é importante, porque muitos se desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que é que você mais lê na internet, nas redes sociais? Uma historinha. Uma historinha. Que tem uma moral. E aí alguém comenta lá dizendo: essa historinha falou ao meu coração. Uma certa vez, alguém no grupo da igreja, lugar de confusão, no WhatsApp, colocou lá assim dizendo: a família é tudo, e a igreja é uma família, como se fosse um feixe, e tá, e papapá, e contou lá a historinha que eu esqueci o resto. E eu olhei aquela tragédia e eu falei: não, está errado. Aí eu falei do grupo: não. A igreja não é uma família, a igreja é o corpo. Porque família, os filhos crescem e vão embora, os pais ficam só. E tem filho que nem volta para visitar. Igreja não é família, não. Igreja é corpo. Corpo você não tem como amputar de forma saudável um membro, não. Igreja é corpo. Portanto, o relacionamento com Deus em Cristo é orgânico. É muito mais do que uma organização. É um relacionamento orgânico. Quando a cabeça então pensa, o corpo todo obedece. E o que diz a cabeça, o corpo segue. Há uma comunicação imediata, é orgânico. A igreja se alimenta do que a cabeça pensa, da direção da cabeça, e o corpo anda dirigido pela cabeça. Portanto, a igreja não é um feixe, não. Isso é bonitinho, mas não é igreja. Família é bonitinho, mas não é igreja. Por isso que muitos, nos tempos de pandemia, estão ficando em casa, assistindo na internet, dizendo: mas tanto faz, a minha família é uma pequena igreja. Conversa furada. E alguém disse: mas a primeira igreja que Deus criou foi uma família. Conversa, deu errado. Igreja não deu errado. Lá no Jardim do Éden, Deus colocou uma família e deu zebra. E então Deus pensou: uma igreja é melhor. A igreja é formada por famílias, mas uma família não é uma igreja. Não podemos, como alertou Paulo, nos apegar às fábulas, ao que eu estou sentindo. Já ouviram isso? Ai, irmãos, eu estou sentindo, é de Deus. Olha, você sente dor, você sente mal-estar porque comeu muito. Isso pode ser outra doença e você vai falar que é de Deus? O que você está sentindo? Não. É de Deus o que diz a Bíblia. Fora disso, é de você mesmo. Não é de Deus. E aí você tem muita vontade de fazer alguma coisa.
e ora como Davi quis construir um templo para o Senhor. E que coisa bonita, um templo para o Senhor. E Davi muito rico. E então Davi disse: vou construir um templo para o Senhor. Os outros deuses têm templo, o nosso Deus não tem templo. Eu vou construir um templo para o Senhor. Davi sentiu, Davi desejou muito e acalmou o coração. E ele estava com o recurso guardado, separado. E então Davi se preparou para construir o templo. E o que disse Deus, irmãos? Você não vai construir templo. Eu não te chamei para isso. Você é homem de guerra, tem sangue nas mãos. Salomão vai construir o templo. O que eu sinto não significa nada, nada. É emoção, é adrenalina. Se vocês iluminarem isso aqui com lâmpadas verde, azul e amarelo, e apagar as outras e botar um som bacana, e todo mundo começar a pular e cantar, e seja qual for a música, não precisa ser gospel não, o que você quiser, porque não vai prestar mesmo, mas você vai ficar suado e vai dizer assim: que coisa boa que eu estou sentindo. É de Deus. Claro que não é. No culto não tem esses elementos. O que eu sinto é de mim mesmo, de Deus. É o que diz a palavra. Paulo está alertando a igreja, e eu concluo com o versículo 5, dizendo o que Paulo disse a Timóteo: e orem por isso, para que Deus mande para esta igreja um pastor sóbrio, mas tu sê sóbrio em tudo, equilibrado, um pastor ajustado, um pastor que ouça a igreja, ouça Deus e fale ao coração da igreja. Sóbrio, um pastor equilibrado no que fala, que caminhe junto com a igreja. Isso faz toda a diferença. Sóbrio em tudo, disse Paulo, sofre as aflições. Um pastor que sofra com a igreja vai encontrar a igreja num tempo bom, num templo bom, vivendo um tempo saudável, porque foi bem cuidada, é fato. E que ele então, quando chegar uma crise, ele sofra com a igreja as aflições do ministério, não desanimando, não desistindo e não abandonando, mas amando a igreja, que ele sofra as aflições do ministério. Que ele faça a obra de um evangelista, disse Paulo, que ele pregue as boas novas do evangelho. E que assim, com esses e outros cuidados, o pastor que virá para esta igreja, enviado por Deus, amando e sendo amado por esta igreja, ele cumpra bem o seu ministério. Amém? Fique em pé, vamos orar. Quero orar com a igreja e pela igreja. Quero acompanhar os irmãos em oração nesse momento tão importante, tão delicado para a igreja. Pai querido, santo, santo é o teu nome. Louvamos ao Senhor pela existência, pela vida desta igreja. Igreja a quem o Senhor usou, tem usado para a proclamação da tua palavra. Igreja que foi bem alimentada, fortalecida pelo conhecimento da verdade. Agora, ó Deus, nesse período de transição, acalma o coração da igreja, dando a ela a direção do céu, para que a escolha seja o resultado, a resposta tua ao clamor dela mesma. Mas que o pastor tenha características que conduza ou conduzirão a igreja à tua presença, sob os teus cuidados, aprendendo da tua palavra, muito mais ligada e fortalecida em razão do pasto, do que até mesmo em razão
do pastor. Fica com a igreja e abençoa. Nós oramos em o nome de Jesus Cristo. Amém.